Tudo bem com você? Então, hoje a gente começa a nossa playlist sobre números e funções reais, ok? Eu não vou abrir o livro por questões de direitos autorais, mas a gente vai fazer vários exercícios, vou mostrar a explicação de várias coisas com base no livro, com base em videoaulas, tem no site do Profimate, com base na minha própria experiência ao decorrer, certo? O que estuda números e funções reais? Números e funções reais, ele trabalha com conjuntos, com as relações entre conjuntos, várias relações. Ele trabalha com números naturais, números cardinais, números reais. A gente vai trabalhar com funções afim, com funções quadráticas, com funções polinomiais, com funções exponenciais, logaritmos, funções trigonométricas, ou seja, todo o assunto do primeiro ano vai ser trabalhado nesse livro, ok? Números e funções, basicamente todos, né? A base do primeiro ano, certo? A primeira aula é sobre conjuntos. Por que sobre conjuntos? Porque a gente estuda conjuntos logo no ensino médio. A gente estuda conjunto porque toda a matemática moderna está formulada na linguagem do conjunto. Por quê? Porque se um elemento pertence a um conjunto, significa que ele tem as propriedades desse conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números primos significa que aquele elemento que pertence a esse conjunto é um número primo e ele tem a propriedade de ser número primo, ok? Aí, se a gente trabalhar com esses elementos desse conjunto, vai estar valendo trabalhar com o conjunto e vice-versa, né? E além de existir uma álgebra em relação aos conjuntos, com regras, propriedades que a gente vai ver aqui, vai demonstrar algumas também, né? que são fáceis de manipular em relação ao método antigo, certo? Que simplifica bastante o manuseio. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então vamos começar falando sobre conjuntos, né? O que são conjuntos? Conjunto é uma reunião de elementos ou objetos. Vou dar um exemplo. Olha. Conjunto das frutas. Conjunto B aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 7, 9 e 11. Conjunto dos números ímpares. Você vê que tem uns pontinhos finitos. Então existem conjuntos finitos e conjuntos infinitos, certo? Você só não pode cometer o erro de tentar representar o conjunto assim, colocar esse símbolo aqui, a chave, que já representa o conjunto, e dentro colocar conjunto das cores. Porque aí você está falando, porque aí na verdade você está dizendo conjunto das cores. Então isso aqui está errado, ok? O conjunto vazio, ele é representado assim também, ó. Ou é representado assim, ou ele é representado assim. Você só não pode representar o conjunto vazio dessa forma, porque senão você está dizendo o conjunto com um conjunto vazio dentro. Então, se é um conjunto com um conjunto vazio, ele teria um elemento. Ele teria um elemento que seria o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto meio estranho mesmo, porque ele é o único que ele pode ser tanto um elemento como um conjunto ao mesmo tempo. Depois a gente vai ver isso nos exercícios. É meio que uma pegadinha isso aí. Então, a gente já viu, né? Conjunto é a reunião dos elementos ou objetos. Daqui o exemplo, ó, repare que os conjuntos eles estão sendo representados por letras maiúsculas. A, B, C, certo? Aqui é o conjunto universo, representado por um U, certo? Já os elementos eles são representados por letras minúsculas, por exemplo, X, Y, Z, pode ser o próprio A ou o próprio B, agora sendo minúsculo. Então, os conjuntos é representado pelas letras maiúsculas e os elementos pelas letras minúsculas. Quando o elemento está em um conjunto, ele dita assim, ó, X pertence ao conjunto. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de pertença. Então, ele pertence ao conjunto.
Se ele não está no conjunto, a gente escreve ele assim, ó, x não pertence ao conjunto. Então, o elemento ele pode estar no conjunto ou ele não está no conjunto. Ok? Vamos ver agora a relação de inclusão. O que é inclusão? Quando um conjunto é subconjunto de outro. A gente escreve assim, ó, a inclusão. A inclusão, vamos lá. A inclusão, um conjunto é subconjunto de outro. A gente escreve assim, A está contido em B. Significa que todos os elementos do conjunto A é subconjunto dos elementos B. Todos de A estão em B. Se a gente fosse representar por diagrama, a gente representaria, estaria aqui um conjunto B, e aqui está um conjunto A. O besouro veio fazer parte do vídeo. Então, quando está dizendo que está contido, significa que ele faz parte, ele está dentro do conjunto. Ok? Por exemplo, agora pode acontecer do conjunto não ser subconjunto de outro. Aí a gente representa assim, A não está contido em B. Ok? Como é que fica isso em diagrama? No diagrama, aqui é o conjunto universo, né? São todos os conjuntos possíveis. E aqui tem o conjunto B e o conjunto A. Choveu hoje, está cheio desses besourinhos. Então, olha, se ele não faz parte, pode ser assim, um conjunto A e um conjunto B. Ou seja, esse conjunto não é subconjunto do outro, não está contido no outro. Então a gente faz assim, certo? Para ele não ser subconjunto, basta ter apenas um elemento que não seja elemento do outro. Por exemplo, está o conjunto A, está aqui o conjunto B. Repare que ele está quase todo dentro, mas o A não é só esse pedaço aqui, o A tem isso aqui, ó. Isso aqui não está em B. Então, nesse caso também, A não está contido em B. A não é subconjunto de B, certo? Em relação à inclusão, existem algumas propriedades. Vamos ver, que são chamadas de propriedades fundamentais. Que uma é a reflexiva, significa dizer que todo conjunto está contido em si mesmo, certo? Antissimétrica, ou antissimetria, ou seja, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Significa dizer que está dizendo que todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A. Então, A é igual a B. Ok? E existe a transitividade, ou a transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Ou seja, aqui está dizendo que todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de C. Então, logicamente, A é elemento, todos os elementos de A são elementos de C. Se a gente fosse fazer isso por diagrama, fazer aqui o universo, aí a gente teria A contido em B. Só que B está contido em C. Então, o que acontece com A em relação a C? A está fora, A está contido. Né? Todos os elementos de A são elementos de C. Ok? Pronto. Em relação à antissimetria, a gente pode ver algumas definições aqui. Vamos lá, em relação à inclusão. Olha, digamos que o conjunto A pertencente ao universo, tal que esse elemento satisfaz uma propriedade P. E digamos que tem um conjunto B com elemento X pertencente a esse universo, tal que X satisfaz uma condição Q. Então, dizer que A implica em B é o mesmo que A está contido em B é o mesmo que dizer que P implica em Q, porque esse A satisfaz a propriedade P e B satisfaz a propriedade Q. Ok? Então, dizer que A contido em B é o mesmo que dizer que B está contido em Q. Aí a gente pode dizer isso aqui de uma dessas formas. Ou dizer que P é condição suficiente de Q, ou dizer que P implica Q, P se somente se Q, ou Q é condição necessária para P. Repare que
Esse símbolo aqui, o símbolo de implicação, é aquele símbolo que vocês viram lá em lógica matemática. Mas se não viram, eu recomendo dar uma olhadinha sobre um pouquinho de lógica matemática, pelo menos o início. Ok? Então, quando a gente tinha aquela relação de A está contido em B, A está contido em B, então, e B está contido em A, então A é igual a B, é o mesmo que dizer que se A, eu estou usando P e Q, né, como propriedades, se P implica em Q e Q implica em P, então P, se somente se Q. Lembra disso de lógica? Se vai a ida e vale a volta, então vale a ida e vale a volta, certo? Então, já outra mesma coisa, era só você botar uma propriedade R. E aí se você tinha A contido em B, se A está contido em B e B está contido em C, então, tem essa, né? Então A está contido em C. É o mesmo que dizer que se P implica em Q e Q implica em R, digamos que R satisfaz a propriedade, então, portanto, P implica em R, né? A famosa transitividade. Okay? Essa primeira propriedade antissimétrica, você vê que ele serve para dizer uma igualdade, né? O se somente se. Ele serve para mostrar que dois conjuntos são iguais. E é muito usada a matemática para demonstrar a igualdade de conjuntos. Já a propriedade da transitividade, ela serve para mostrar uma dedução. Você sai de um ponto na implicação e acaba levando a outro, né? Também conhecido como silogismo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente para aqui esse primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver a relação de união e interseção entre conjuntos e vai ver algumas operações e complementar, certo? Se der tempo, a gente vê no próximo já algumas relações entre eles. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!